brincadeira já aqui uma brincadeira séria, da tecnologia nos iluminando. É isso mesmo? Né? Ou então é uma dúvida que deixa essa tensão. Né? Eu tentei representar assim na iluminação, que é uma brincadeira com o nome do cidadão iluminado, que ele tanto é iluminado no sentido passivo, como também no sentido mais ativo. Né? E a pretensão é falar dessas digitalizações de redes de energia elétrica e também de atividades, né, de exercícios de cidadania nesses inícios aí das Smart Grid no Brasil. Faz diferença, sim, quem faz a pesquisa, ou seja, a partir de onde a pesquisa está sendo feita. Então, nesse sentido, eu pretendi, desde o início, confessar a partir de onde eu me coloco, onde eu olho, por onde andei e por onde ando. E, ou seja, já que não se faz pesquisa, né, sem considerar as inclinações do pesquisador, então eu confesso de início. Confesso minha formação na área de engenharia elétrica, inclusive na área também de teologia. Confesso a minha carreira profissional, e isso está no texto, mas também essa jornada no mestrado, em que eu digo nós porque é sempre um conjunto, né, Henrique? Nós falamos, né, nós pesquisamos a codificação, a digitalização do cidadão também em bancos de dados de interesse público, e isso tem muito a ver também com o trabalho atual, porque há uma vertente, vamos dizer assim, de olhar a cidadania a partir, ou também em conjunto, em consonância, a gente pode usar outras palavras aí, né, com a tecnologia. E os assuntos que me moveram, ou seja, a partir dessa minha caminhada, essa questão da promoção da cidadania, de uma atenção também, uma vontade, embora às vezes sempre limitado, né, para os nossos campos de ação, de dar voz aos emudecidos, de contribuir para o país nessas áreas de influência, né, pequena influência que a gente tem, mas... E essa multivocalidade que eu chamei no texto, né, tantas formações que podem parecer assim, diferentes entre si, mas como isso pode ou poderia contribuir para um outro diálogo, né? Ao invés de eu recusar as diversas formações, como eu poderia reconhecê-las e trazê-las para o trabalho juntas, né? E tentar, a partir daí, fazer um diálogo. Então isso é uma atenção também que eu dei nessa introdução, nesse primeiro capítulo, né, a isso, porque é de fato uma questão que me move. É o que eu faço como um carioca perambulante, né, que é muito próximo da favela aqui, nessa grande região aqui da Maré, e nesse contato aqui com a universidade. Né, a gente falava da ponte, que recebeu um nome provocativo, né, é do conhecimento do saber, ponte do saber. A gente brincava com um nome que pode tanto ter um sentido também de um saber que circula, né? Não só um saber que vem de um sentido para outro, mas que pode circular entre esses dois ambientes. Então, assim, esse carioca que circula, que faz pesquisa, que trabalha, que está em família, e como isso faz sentido também na pesquisa. Né? E aí a pesquisa é também uma decisão de arriscar, juntar esses ambientes. E confessar quem eu fui, quem eu sou, serve nesse sentido para desafiar, aí, olhando a partir dos escritos de Fleck, o que ele chama de harmonia das ilusões. Quando pessoas envolvidas em um estilo e um coletivo de pensamento podem apenas reproduzir, né, e se referenciar e não enxergar as outras possibilidades, né? Então, trazer também essas experiências para a pesquisa é uma tentativa. Eu não sei se isso vai ser bem sucedido, mas é uma tentativa de quebrar com essa harmonia das ilusões e seguir, então, sem abrir mão do que eu chamei dessa multivocalidade, ou seja, essas múltiplas vozes, tanto a partir das minhas formações, mas também a partir dos ambientes onde a gente está fazendo pesquisa, sem assumir filtros de antemão.
E eu lancei mão de algumas metáforas aí também da eletrônica, né? E que é a metáfora da profusão de sinais e dos capacitores descarregados como uma tentativa também de conversar com quem sabe esse texto, uma esperança talvez, possa conversar com alguns das engenharias. E a gente, então, a partir daí eu lanço mão nesse ambiente da teoria Torrede, do dizer de Enion, que diz que nesses ambientes de mundos em processo de construção, em pleno processo de construção, onde a gente pesquisa com as pessoas, ele lança a mão da palavra vínculo, para dizer que a gente passa a estar vinculado. E esse vínculo, para ele usa a palavra attachment, eu que traduzi para vínculo, mas até não sei se é a melhor tradução, deixei inclusive no texto assim, uma pergunta, quem sabe a gente consegue uma tradução melhor, mas esses attachments, como coisas que não pertencem às pessoas, aí repito aqui o texto dele, nem as define, ou seja, dependendo das situações, esses attachments, esses vínculos, têm que ser continuamente feitos e refeitos. Aparecem ambiguamente, como uma restrição e como recurso. Então, o que tanto é restrição pode ser um recurso. E aí a gente, ou seja, a formação, por exemplo, pode ser uma restrição, mas também aparece como recurso. Uma das vozes nessa multivocalidade, a voz da favela, pode ser uma restrição, como pode ser um recurso, e por aí, né? Em diante. E propus nesse ambiente metáforas, a metáfora da inserção. Eu fiz questão de frisar o erro de inserção, mas seria mais a metáfora da inserção, quando o técnico coloca um instrumento num circuito, né, aquele circuito deixa de ser o que era para ser um novo circuito, ele refaz o circuito. Ele então é reconfigurado na medição, no ato de medir. Então é muito o que a gente entende também como o ato de pesquisar, né? Conquanto seja uma necessidade, e a gente como pesquisadores entende que a gente está fazendo uma coisa boa, portanto, e aí eu brinco com a expressão, não é um erro, nesse sentido o pesquisar é um acerto. Então inserir-nos na pesquisa, inserir-nos como instrumento de pesquisa, em um instrumento que não é só mais pontas de prova, somos nós mesmos, né? Quando nos vinculamos à pesquisa. Então, nesse sentido, quando a gente se insere, a gente reconfigura, e isso pode ser sim um acerto. Então é nessa ideia, nessa pretensão de que seja um acerto, que eu me vinculo à pesquisa e faço o convite, né, nessa introdução, a quem também, e eu acho que também, agora me vem até outras coisas enquanto eu falo, poderia ser um convite também a quem ler a se vincular. Então medir implica nessa criação de outra realidade. Aqui a ideia é falar das smart grids, sim, ou seja, dessa rede que supostamente é inteligente, né? E do que essa metáfora da inteligência traz como uma mensagem de fundo utópico. Então as smart grids são anunciadas, isso, eu tentei trazer algum material, mas isso é vastamente publicizado, né, dessa maneira, como sendo um futuro presente, na verdade é um futuro, no caso do Brasil, dito com atraso, mas esse futuro das redes de energia elétrica, que agregam as TIC, as tecnologias de informação e comunicação, às já antigas redes de energia elétrica. E aí é possível fazer leitura, controle remoto e automático, tudo, ou seja, quanto mais próxima a tecnologia, mais distante a mão do eletricista, do leitor, ou seja, também essa utopia do controle remoto, né, do controle à distância, de você, numa mirada, conseguir varrer toda uma rede, né, e controlar também essa rede a partir de centros de controle. Então, também a tomada de decisão por algoritmos inteligentes, o corte e religamento automático, uma coisa que para as comunidades pobres, isso aqui é muito interessante para os controladores, ou seja, para os concessionários. Mais uma que eu quero falar, e é por isso que eu coloquei a figura Smart Grids, habilitam, dentre outras coisas, essa possibilidade do consumidor virar um
prosumidor, ou seja, um consumidor que também é produtor. E aí reconfigura também o que se pensa a respeito do consumidor. É um novo consumidor que inclusive tem que mudar o nome. É o prosumer. Esse discurso das redes inteligentes é sempre um discurso que tem a voz da velocidade, ou seja, da urgência. Então há sempre essa tensão muito presente de que assim, é preciso para ontem, isso já precisaria ter acontecido, que essa necessidade, né, de velocidade. Então as smart grids são sempre apresentadas como imperativas, e aqui também, no nosso caso, alguém chegou a dizer, algum especialista, que chega assim, independente da vontade das pessoas e dos governos, como se isso fosse possível. Né? Então, assim, a tecnologia ela é de tal modo imperativa que ela independe até desse tipo de conjuntura, que a gente sabe muito bem, pelos nossos estudos, não acontece, né, com essa independência. E, ao mesmo tempo, as acusações, né, um discurso de urgência, mas que vem acompanhado de acusações e também de promessas. Essas acusações, as acusações são: essas redes atuais são obsoletas, essas redes atuais são antiquadas, são jurássicas, inclusive essa palavra aparece, né? Eles apresentam o Antônio Meucci, com a foto trocada, na verdade, que eu falei, caramba, que barato, eu descobri um erro no material do Departamento de Energia dos Estados Unidos. E esse esquema aqui também é bastante ilustrativo, porque eles mostram acima aqui a tecnologia de Edison parando no tempo e a tecnologia de Graham Bell avançando aqui, né? avançando. E depois das acusações, ao mesmo tempo, vem as promessas. Olha, 10. Promessas de participação ativa dos consumidores, promessas de qualidade. Né? No Brasil, essas promessas, e aí é muito interessante para a gente, essas promessas elas vêm como promessas de combate ao gato, cujas promessas, né, beiram as promessas do utopismo digital. Elas também podem ser encaradas como infraestruturas de informação. E nisso me comunica aqui um pouco com um trabalho de mestrado, porque quando a gente abordou os bancos de dados de interesse público, como também infraestruturas de informação. As infraestruturas de informação, é o quadrinho do meio aí, tem um tremendo potencial para beneficiar alguns grupos em detrimento de outros. Em suma, elas têm um tremendo potencial para a política. Então, quando a gente adota também esse referencial das infraestruturas de informação, a gente vai para um campo que fala muito das tecnologias como aparatos políticos. Isso é bastante interessante para a gente quando a gente está olhando para concessionários, que tem bastante poder, que o poder é bastante assimétrico, né, com relação às populações. Um pequeno contingente detém um poder muito grande diante de toda, né, ou de uma grande parte da população. Daí que a gente pergunta, com base nisso, que inteligência é essa dessas smart grids, dessas redes inteligentes? Essas inteligências são para quem? E isso nos dá já o gancho para os casos que a gente... Primeiro, a intenção era chegar em Búzios, porque lá, né, havia já o grande projeto de Cidade Inteligente Búzios. E a partir desse gancho, dessa entrada para a pesquisa, a gente descobriu outras coisas que até antecediam o projeto da Smart City. A gente está avançando na digitalização, primeiro a partir dos medidores. Desses relógios, né, como a população chama, como nós mesmos chamamos, né, o relógio da luz, né, antes inspirando confiança, uma certa simpatia, né, da população, mas, por outro lado, no olhar das concessionárias, dispõe de poucas proteções contra os gatos. Isso que eu tentei mostrar, esse caminho sinuoso de negociações entre concessionária e população. Ou também, nesse caldo aí de concessionária e população, entre o que Latour chama de tecnograma e sociograma. Segundo ele, cada movimento no tecnograma enseja um movimento também no sociograma. Ou seja, são movimentos de negociação, a gente poderia chamar de acomodação, ou o que quer que fosse. Mas acontece que, primeiro, né, quando tinha esse relógio, esse chamado mesmo relógio, né, o relógio de ponteiros, que era facilmente manipulado pela população, já de conhecimento, né, da população, o consumidor
genericamente aqui falando, desenvolve os gatos. A Ampla vai e desenvolve tecnologia para combater os gatos, que é essa tecnologia que eles chamam de projetos de investimentos em medidas técnicas. É o poste bastante alto, a elevação, a distribuição de transformadores em transformadores menores, o isolamento de cabos, e eu descrevo um pouco essas tecnologias no texto. Mas essas tecnologias aqui, né, não são suficientes. Então, acontece aqui o que acontece com os gatos. Há uma pouca intimidação. Eles vão desenvolver outra tecnologia, que é a rede DAT. Ela é mais robusta nesse sentido, os postes são mais altos, há uma distribuição melhor também de transformadores, há transformadores e medidores intermediários, e a população migra como que um movimento no sociograma, né, para outro tipo de gato. E assim, essa negociação vai acontecendo até que a gente chega num ponto de razoável estabilização. Razoável porque a gente sabe que isso continua acontecendo com o tempo. Daí que a gente aponta essa digitalização da Ampla, principalmente com enfoque nos medidores, diga-se de passagem, medidores das populações mais pobres primeiro, né, como uma metáfora de sentido negativo, porque a metáfora de digitalização aí, ela toma proporções na boca do povo, na boca da sociedade, e o próprio Ampla Chip, que é o nome que pegou a partir do próprio povo, vira um sinônimo de controle, né? E a gente vai mostrando lá a extrema judicialização, as CPIs, que a gente mostra em outro capítulo. Então, com base no texto de Fred Turner, que fala da metáfora da computação, do computador como metáfora, melhor dizendo, a gente usa essa mesma articulação para falar da digitalização como uma metáfora. Então, o medidor digital também, ou seja, o Ampla Chip, é uma metáfora, e nesse sentido aqui, negativo, com fortes reações da população. Daí que a gente chega em Búzios, uma proposta de mudança dessa metáfora. A própria Ampla fala assim, a gente precisa fazer uma coisa para melhorar essa imagem. E a gente chega no projeto de Búzios, que é uma tentativa de reforma, uma tentativa de refazer essa metáfora com uma jogada política, vamos dizer assim. E a gente mostra isso lá no texto. Então, a cidade inteligente Búzios é uma migração, uma tentativa de guinada, de deslocamento político dessa metáfora, né? Do Ampla Chip ao projeto Cidade Inteligente Búzios. E a gente foi investigar as CPIs, CPI da Alerj. Então, entrevistei deputados, teve relatores das comissões, da comissão, aliás, e isso deu bastante material para a gente ver o que eu chamei do medidor na bancada. Ou seja, o medidor agora, aquele medidor digital que estava preso no poste, agora ele precisa descer do poste e vai à bancada legislativa. E aí ele passa da bancada legislativa para a bancada dos técnicos e fica nessa brincadeira, ou seja, nesse movimento entre bancadas. Porque várias versões desses medidores vão acontecendo durante a CPI. Um artefato, ele é feito nas mãos de quem usa, né? Ou seja, aquilo é feito na bancada, mas também é refeito a todo tempo. Então a gente passeia aí por várias medidas que a gente chama nesse teste de força. Eu brinco com a palavra medida porque a gente fala de medidas regulatórias controversas, medidas elétricas, a própria medição do medidor, como medidas controversas que a bancada legislativa mostra na bancada dos engenheiros que a medida tinha problema, e também com uma dependabilidade, a gente abre esse conceito de dependabilidade, ou seja, de confiança tanto na medição como de segurança e tudo mais, também controversa. E aí eu vou dar um grande pulo aqui, quando a gente chega num momento em que a gente vê que o medidor realmente foi pesado e achado em falta. Ou seja, tinha problema assim no medidor. A grita da população tinha sentido também, né? E os engenheiros, os técnicos, descobriram muitas coisas nesse processo.
descobriram como se portar diante de uma bancada legislativa, mas descobriram também como redescobrir seus próprios medidores. Isso foi bastante ilustrativo para a empresa, né? E fez parte também do projeto dela para o projetão depois de Smart City, que foi Búzios, uma espécie de redenção dessa história. E avanço agora para o último capítulo. Até aí tinha ouvido bastante as corporações e esse mundo, vamos dizer assim, um pouco mais afastado da população. E a gente tinha um certo incômodo a partir da pesquisa, que é o seguinte: a gente precisa ouvir mais a população, né? Como a gente faz isso? A gente vai fazer uma pesquisa qualitativa, estatística e tal, isso é mais difícil, né? A gente ter essa proporção. Então a gente poderia ouvir as pessoas daqueles ambientes. Uma das propostas foi da gente se vincular, né, para usar o termo que usei lá na introdução, a uma outra iniciativa, e foi essa iniciativa da qual me aproximei, uma iniciativa de uma protocooperativa a partir, né, de uma favela, ou de um morro, né, que são duas favelas, ali perto lá do Ivaner, no Morro do Leme, com a proposta de gerar energia elétrica a partir do morro para combater os altos preços da tarifa. Então, esse é o primeiro tom, inclusive, do capítulo, que fala sobre esses valores, né, inacessíveis, mas que também, na contrapartida, há também práticas da própria comunidade que são práticas de consumo ineficiente. Então há uma troca de acusações. A população acusa o alto preço da tarifa, mas a concessionária acusa de volta. E essa troca de acusações há pouco diálogo. Então trouxe alguns trabalhos também no texto de antropólogos que estudaram esses momentos que antecederam o momento aqui da Revolução Solar, que são os momentos que foram reconhecidos com a expressão regularização. Inclusive é uma expressão que tomou corpo na literatura, o que eles chamam de regularização de serviços. Quando os serviços não eram legais, né, e depois da pacificação há um processo que passa a se chamar processo de regularização. Inclusive essa expressão é a expressão usada também nos textos acadêmicos, é a regularização de serviços. Trouxe algumas coisas para falar sobre isso. Vamos concluindo, Paulo. Concluindo. E já estou mesmo concluindo. Daí que a gente mostra, nessa tensão das acusações, quando a comunidade, quando a população, né, acusa também, vamos dizer assim, os meios organizados, né, o próprio Estado ou as concessionárias, e a gente vê no caso do mapa solar um reflexo disso, talvez. Alguém poderia dizer simplesmente: a favela não está lá por uma questão técnica. Exato, mas essas questões técnicas nos mostram tantas outras coisas nesse ambiente político, né? Ou seja, nesse ambiente político no sentido da tecnologia como política. De maneira que a gente vê que, para os efeitos do mapa solar, não há sol na favela, mas nas práticas da própria favela se tenta fazer nascer o sol lá. E a gente mostrou alguns casos nesses projetos piloto, né, os 2 projetos piloto da Babilônia. Agora no sábado eles inauguram um projeto mais interessante ainda do que esses 2, que é um projeto numa escola, na escola mesmo da comunidade. Os painéis solares lá da escola Tia Persília vão ser inaugurados agora no sábado. Há um tópico lá que eu falo sobre isso, mas agora, nesse sábado, a festa de inauguração. Também sobre a iniciativa dos instaladores solares, na qual eu tomo parte, o Laboratório de Informática e Sociedade também toma parte, né, propondo o desenvolvimento comunitário a partir também da temática da energia, né, da energia elétrica, na formação de mão de obra para trabalhar com energia elétrica, visando os projetos de energia fotovoltaica na favela. E, por fim, eu vou abordar a questão dessas tensões ou dessas negociações para aquela protocooperativa virar uma cooperativa. E aí eu falo tanto da resolução e das categorias que aparecem na resolução,
categorias nas quais a favela não consegue se enquadrar muito bem. Ela se enquadra um pedaço aqui no outro, um pedaço naquele outro, mas em contrapartida, ou por analogia, vamos dizer assim, um condomínio se enquadra direitinho. Um condomínio desses que a gente mora se enquadraria, mas uma cooperativa da favela não tem como se enquadrar. Então, como falta voz, como falta articulações para isso acontecer. E aí, eu tento mostrar, inclusive, porque eu sei que o texto é meio árido, aquele texto de resolução, né? E tento mostrar nessas figuras como é no texto a intenção, o sonho da cooperativa e como é no texto da resolução que é possível. E a cooperativa quer fazer aquilo ali funcionar num texto de norma que é esse aqui. Quais os caminhos, na verdade, é uma grande pergunta, né? Como eles vão caminhar nesse sentido para fazer uma coisa encaixar na outra. Isso aí o futuro dirá se é que haverá futuro nesse sentido. A gente, até eu como voluntário lá, espero que sim. E encerro aqui, como uma esperança que a partir da própria voz da comunidade, eu estou falando aqui do último capítulo, que é a questão da Revolução Solar, né? Essa esperança de gerar a própria energia na favela, ela é uma esperança interessante, mas ela aparece assim com uma tentativa de substituição da concessionária, o que não é possível. Em qualquer possibilidade isso não é possível. Então há que se acontecer aí um diálogo entre essas partes, um diálogo difícil, como eu vim mostrando, né? Um diálogo porque foi um ambiente de afastamentos e quem sabe esse diálogo aqui, o diálogo da presença deles lá também, não fazem com que essa esperança renasça ou ela evolua, né? E quem sabe a Revolução Solar, nesse sentido, não pode ser uma tradutora, né, para fazer esse intercâmbio lá entre as partes.